Capítulo 1. Mergulho interior. Texto: aquela água toda. Era de novo o verão. O menino estava na alegria, modesta se comparada à que o esperava lá adiante. A mãe o chamou e o irmão e anunciou de uma vez, como se natural. Iriam à praia de novo, igualzinho ao ano anterior, a mesma cidade, mas um apartamento maior que o pai já alugara. Era uma notícia inesperada, e ao ouvi-la, ele se viu no ato, num instante azul, os pés na areia fervente, o rumor da arrebentação ao longe, aquela água toda nos olhos, o menino no mar, outra vez, reencontrando-se, como quem pega uma concha na memória. É verdade mesmo? Queria saber. A mãe confirmou. O irmão a abraçou e riram alto, misturando os vivas. Ele flutuava no silêncio de tão feliz. Nem lembrava mais que podia sonhar com o sal nos lábios, o cheiro da natureza grande, molhada, a quentura do sol nos ombros, o menino ao vento, a realidade a favor e ele na sua proa. O dia mudou de mão, um vai e vem se espalhou pela casa. A mãe ia de um quarto ao outro, organizava as malas. Vamos, vamos! Dava ordens, pedia ajuda, nem parecia responsável pela alegria que causara. O menino obedecia, carregava caixas, pegava roupas, deixava suas coisas para depois. Temia que algo pudesse alterar os planos de viagem, e ele já se via lá, cercado de água, em seu corpo ilha. Um navio passava ao fundo, o céu lindo, quase vítreo de se quebrar. Não podia perder aquele futuro que chegava, de mansinho aos seus pés. O menino aceitava a fatalidade da alegria, como a tristeza quando o obrigava a se encolher, caracol em sua válvula. Não iria abrir mão dela. Viver essa hora na fabricação de outra mais feliz ocupava-o, e ele, ancorado às antigas tradições, fazia o possível para preservá-la. A noite descia e mais grossa se tornava a casca de sua felicidade. Vamos para a próxima página. Quando se deu conta, cochilava no sofá, exausto pelo esforço de preparar o dia seguinte. Esforçara-se para que antes de dormir amanhã fosse aquela certeza, e ela seria mesmo sem a sua pobre contribuição. Ignorava que a vida tinha a sua própria maré. O mar existia dentro de seu sonho, mais do que fora, e de repente sentia-se leve a caminhar sobre as águas. O pai o levava para a cama com seus braços de espuma. Abriu os olhos, estava ali, sólido, o carro de portas abertas, à frente da casa, o irmão em sua bermuda colorida, a voz do pai e da mãe em alternância, a realidade a se espalhar, o mundo bom, o cheiro do dia recém-nascido. O menino se levantou, vestiu seu destino, foi fazer o que lhe cabia antes da partida. Tomar o café da manhã, levar as malas até o carro, onde o pai as ajeitava com ciência. A mãe chaveava a porta dos fundos. Pegou sua prancha? Ele, sim, como se num dia comum, fingindo que a satisfação envelhecia nele, que se habituara a ela, enquanto lá no fundo brilhava o verão maior da expectativa. Partiram. O carro às tampas, o peso extra do sonho que cada um construía, seus castelos de ar. A viagem longa, o menino nem a sentiu. O tempo em ondas, ele só percebia que o tempo era o que era quando já passara, misturando-se a outras águas. Recordava-se de estar ao lado do irmão no banco de trás, depois junto ao vidro, numa calmaria tão eufórica que para suportá-la dormiu. Ao despertar, saltou às horas menores. O lanche no posto de gasolina, as curvas na descida da serra, a garagem escura do edifício, o apartamento com móveis velhos e embolorados, e de súbito se viu de sunga segurando a prancha, a mãe a passar o protetor em seu rosto. Sossega, vê se fica parado. Ele à beira de um instante inesquecível. Ao lado do edifício, a família pegou o ônibus, um trechinho de nada, mas demorava tanto para chegar e pronto, pisavam na areia, carregados de bolsas, cadeiras, toalhas, esteiras, cada um tentando guardar na sua estreiteza aquele aumento de felicidade. O menino, o último da fila, respirava fundo. A paisagem, o aroma da maresia, os olhos alagados de mar, aquela água toda, avaro, ele se represava. Queria aquela vivência aos poucos. O pai demarcou o território, fincando o guarda-sol na areia. O irmão espalhou seus brinquedos à sombra, a mãe observava o menino, sabia que ele cumpria uma paixão, não era nada demais, só um mar. E a sua existência inevitável. Sentado na areia, a prancha aos seus pés, ele mirava os banhistas que sumiam e reapareciam a cada onda. Então, subitamente, ergueu-se. Vou entrar.
E a mãe, não vai lá no fundo, mas ele nem ouviu. Já corria livre para expandir seu sentimento secreto. Aquela água toda pediu uma entrega maior, e ele queria se dar inteiramente, como um homem. Foi entrando até que o mar, à altura dos joelhos, começou a frear o seu avanço. A água fria arrepiava, mas era um arrepio prazeroso. O sol se derramava sobre suas costas. Deitou de peito na prancha e remou com as mãos, remou, e aí a primeira onda o atingiu, forte. Sentiu os cabelos duros, o gosto de sal, os olhos ardendo, o desconforto de uma alegria superior sem remissão, a alegria que ele podia segurar como um líquido na concha das mãos. Próxima página. Pegou outra onda, mergulhou, engoliu água, riu de sua sorte, levou um caldo, outro, voltou ao raso. Arrastou-se de novo pela água em direção ao fundo, sentindo a força oposta lhe empurrando para trás. Estava leve, num contentamento próprio do mar, que se escorria nele. O mar, também egoísta na sua vastidão. Um se molhava na substância do outro. Era o reconhecimento de dois seres que se delimitam, sem saber seu tamanho. O menino retornou à praia, gotejando orgulho. O sal secava em sua pele, seu corpo luzia. Ele numa tranquila agitação, e nela se manteve sob o guarda-sol com o irmão, até que decidiu voltar à água numa nova entrega. Cortou ondas e riu e boiou e submergiu. Era ele e o mar num reencontro que até doía pelo medo de acabar. Não se explicavam um ao outro, apenas se davam a conhecer, o menino e o mar. E naquela mesma tarde misturaram-se outras vezes. A mãe suspeitava daquela sociedade. Ele nem pedira sorvete, milho verde, refrigerante. O menino comia sua vivência com gosto, distraído de desejos, só com sua vontade de mar. Quando percebeu, o sol era suave. A praia se despovoara. As ondas se encolhiam. Hora de ir, disse o pai, e começou a apanhar as coisas. A família seguiu para a avenida, o menino lá atrás, a pele salgada e quente, os olhos existiam em ir embora. No ônibus, sentou-se à janela, ainda queria ver a praia, atento à sua paixão. Mas à frente surgiram prédios, depois casas, prédios novamente. Ele ia se diminuindo de mar. O embalo do ônibus, tão macio, começou a sentir um torpor agradável, os braços doíam, as pernas pesavam, ele foi se aquietando, a cabeça encostada no vidro. Então aconteceu, finalmente, que ele tinha ido viver ali de maior. Despertou assustado. O cobrador o sacudia abruptamente. Ei, garoto! Acorda, acorda, garoto! Um zum de vozes, olhares, e ele sozinho no banco do ônibus entre os caiçaras, procurando num misto de incredulidade e medo a mãe, o pai, o irmão e nada. Eram só faces estranhas. Levantou-se rápido no seu desespero. Seus pais já desceram. O cobrador disse e tentou acalmá-lo. Desce no próximo ponto e volta. Mas o menino pegou a realidade às pressas e, afobado, se meteu nela de qualquer jeito. Náufrago, ele se via arrastado pelo instante, intuindo seu desdobramento. Se não saltasse ali, se perderia na cidade aberta. Só precisava voltar ao raso, tão fundo, de sua vidinha. Esgueirou-se entre os passageiros, empurrando-os com a prancha. O ônibus parou aos trancos. O cobrador gritou: Desce, desce aí! O menino nem pisou nos degraus, pulou lá de cima, caiu sobre um canteiro na beira da praia. Um búzio solitário, quebradiço. Saiu correndo pelo calçadão, os cabelos de sal ao vento, o coração no escuro. Notou com alívio, lá diante, o pai que acenava e vinha, em passo acelerado em sua direção. Depois, não viu mais nada, aquela água toda em seus olhos. Bom, terminamos então a leitura aí do texto, tá? Eu queria que vocês observassem que nessa página aqui e na anterior também há vocabulário, então existem algumas palavras que são ditas aí, que são citadas no texto, e elas são... os sinônimos aparecem aqui do lado, né? Se você não sabe o que é búzio, o que é caiçara, então você pesquisa aqui, por favor. Aqui do lado nós temos a informação sobre o autor do texto, João Manzanello Carrascosa. E lembrando, esta aba aqui, ela pertence somente à versão que eu tenho acesso aqui, que é a versão digital. Vocês não têm essas informações aí, ó, tá? Sobre o autor, mas vocês podem utilizar o vídeo aí, pausando, para fazer a leitura, que são textos complementares aí à história, ok?